Mas por que dessa necessidade de usar? Tá bom? E eu entendo por que eles colocaram essa análise de dados, porque eu já entrei em live, tá? Já entrei em live, em mentoria, cara, e a pessoa falar que o interpretador de código é só para o assistente entender planilha, só para o assistente entender dados, só para o assistente entender outras coisas, que também é, porque se eu jogar uma planilha, ele vai executar o code interpret para retirar os dados de dentro da planilha, tá bom? O code interpret também é isso, mas ele não é só para interpretar, perdão, ele é para interpretar, mas ele não é só para reconhecer fotos ou outras coisas que foram embutidas nele. Ele é para rodar, literalmente rodar, como se fosse um VS Code, um terminal, no teu background, rodar e trazer uma informação. Para deixar mais claro o que é uma function calling, o que é uma função, eu vou tirar todos esses textos aqui, porque é passado, tá no passado. E agora nós vamos entender o que é uma function calling, tá? E aí nós vamos entender a necessidade dessas funçãozinhas nativas do Code Interpret, tá bom? Então vamos lá. Uma function calling, pessoal, ela acontece da seguinte maneira. Vou subir aqui um pouquinho. Ela acontece da seguinte maneira. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Blan. Isso aqui é uma action, tá? Vou colocar aqui para baixo. Assim fica mais legal. Assim fica mais legal. Vou ter que excluir vocês, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Alguém, enquanto eu estou digitando, alguém já teve a necessidade de fazer uma IA que acessasse uma página ao vivo? E já teve uma necessidade de fazer um GPT que fizesse agendamento? Alguém aqui? Um assistente para o WhatsApp que fizesse agendamento? Eu não consegui. Não Só que eu não conseguiu, fiz né? no. Eu não fiz no. Eu acho que eu fiz. Opa, deu um bugzinho aí. Deu um bugzinho aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. A internet do nosso camarada lá caiu ou será que foi a minha? Não, não sei. Ele falou que conseguiu. E eu falei que eu tentei, só que eu fiz a Grok e não consegui. Perfeito. Vamos lá. O que que acontece, pessoal? É isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma IA aqui e eu falo para ela, ó, quero saber o preço do dólar. Falar aqui com ela, quero saber o preço do dólar. E eu quero que ela me dê uma resposta, tá? Pessoal, e aqui tá uma mágica. Esse intervalo que tudo isso está acontecendo tem um nome, tá? Nós já vamos descobrir o que que é. Eu falo aqui para ela, quero saber o preço do dólar. A IA, ela entende, ela tem a inteligência, tá? Não só de responder, mas de executar alguma coisa no background. Ela entende que ela precisa executar uma função, uma function calling. Ela entende que precisa fazer isso, tá? E aí o que que ela faz? Ela tem uma action que é um objeto JSON estruturado, ou seja, dados estruturados. Ela pega a palavra dólar. Alguém sabe a sigla do dólar? Alguém liga aí e me fala, por favor? Porque americano não é só você. A sigla do dólar da criptomoeda, do símbolo dólar é só o cifrão? É o S, Frão, né? O S, né? O S, S cifrão. É o Então vamos, S e cifrão, não é? Acho que o pessoal tá mandando no chat também. então vamos lá. O que que ela faz? Ela estrutura um objeto JSON desse jeito aqui, ó. Moeda dólar. Na tua action. E essa action dispara para algum local. E aí, muitos confundem, e eu já vou mostrar para vocês por quê. Essa action dispara para algum local que vai ser executada a function, tá? Fiquem claro com isso, é importante. Essa action manda os dados para a function, ou recebeu. Agora a function precisa ser executada. Então, eu estou supondo aqui que seja um HTTP request. Ele executa, ele busca o preço do dólar, ou, e ele retorna para action em objeto JSON também. É muito rápido isso aqui, ó. Ela joga, pum, pum, retorna para action.
a IA entende dados estruturados. O que foi retornado aqui? Foi retornado um, um status code 200, embaixo um dado estruturado também, valor igual. Eu vou colocar aqui 10 reais brasileiros, tá? Não, 10 reais brasileiros, tá? Vou fechar aqui. Ela retorna essa estrutura para a action, pô, receber os dados, a IA entende perfeitamente, ela não vai falar isso aqui para o usuário. Ela vai falar, olha, lá tá 10 reais brasileiro. Olha, lá tá 10 reais. Ela vai falar de forma bonitinha, porque ela entende a língua de objetos estruturados e ela entende que ela está conversando com um humano. Então, basicamente isso, pessoal, é uma action e uma function. Isso é uma function call, uma chamada de função. A chamada de função é isso aqui, ó, chama a função executa, retorna o valor para dentro da action e a IA entende e retorna a resposta. Basicamente, é isso aqui que acontece. Só que também vocês vão encontrar a necessidade de encontrar aquelas funçõezinhas internas do próprio GPT como Code Interpret, que não está a partir da action, mas interno aqui do GPT, ela tem um code interpret nativo, ela precisa executar essa function, tá bom? E aí eu vou explicar para vocês em que momento que há a necessidade de executar aquela função e como a gente pode fazer isso aqui. E aí eu vou explicar para vocês, olha que legal, de maneira no code. E eu já disponibilizei o download desses cenários, desses eventos para vocês, e vou disponibilizar novamente, tá? Lá no grupo. Eu já subi lá no, vou ensinar vocês como encontrar. E de brinde ainda vou mostrar um negocinho para vocês aqui. Vamos lá. Eu vou explicar agora a necessidade de executar funções internas, como essa daqui, tá? Eu vou abrir aqui minha API Assistant, para quem não sabe, eu estou aqui no meu chat GPT, e agora eu vou abrir o meu GPT do desenvolvedor. Eu vou digitar API, referência, API OpenAI, e vou entrar, tá? É a documentação do GPT. Mano, eu vou te contar, enquanto tá carregando aí, uma coisa que, só pra todo mundo saber também, né? Assim, a gente lê a documentação da OpenAI, mano, faz uma diferença muito absurda, sabe? Mesmo que você não entenda muito, você pode pedir pro próprio GPT interpretar essas documentações, fica bem legal pra você entender alguns detalhes, sabe? Eu tive que aprender isso pra tentar fazer o meu fluxo quando eu não tinha acesso a conhecimento, eu tive que aprender por mim. Aí, nossa, cara, Você bem tinha, legal, eu recomendo pra caramba. você tinha acesso a conhecimento, que era a documentação, quando você não tinha É, acesso à formação ou o documento, o conhecimento estruturado, e de forma lógica, de forma mais simples, né? com qualidade, tá? Porque aqui você encontra profissionais, assim como eu, que passou por muitos erros, quebrou a cara muitas vezes, executando muitas coisas, e aí entrega para vocês, para que Compilado. vocês não passem os mesmos erros, de forma compilada, entendeu? E aqui na documentação, pessoal, como o nosso amigo falou, como é seu nome? Rafael, Rafael. Você pode encontrar sobre Text Generate, ou seja, geração de texto, os embeddings, geração de imagem. Embeddings, pessoal, é como se fosse um banco de dados que a IA insere os dados, tá? E ela puxa esses dados de lá de forma mais barata. Conversão de texto para áudio, engenharia imediata ou engenharia de prompt ou instruções, geração de áudio para conversão de áudio para texto, fine tuning, tá? Eu vou abordar um pouquinho sobre isso aqui para você entender a diferença entre fine tuning e subir o TXT e o Vision, tá? Tudo isso vocês têm disponível na documentação. Vocês podem procurar sobre engenharia de prompt e function calling aqui nessa documentação da OpenAI e entender como ela funciona, tá? Eu vou explicar aqui agora a necessidade de você utilizar essa funçãozinha aqui, ó, essas funçõezinhas, e qual é a importância dela, tá? Então, eu vou pegar aqui. Vou desacionar, ó. Vou desativar o Code Interpret, tá bom? Desativei ele, é importante ativar. E vou brincar com esse camarada. O exemplo VAB foi construído lá na monitoria, tá bom? Para quem não sabe, rola monitoria todos os dias com o Lucas, 10 horas da manhã, já tomo um cafezão com o Lucas. Vocês estão bem assistidos em relação a isso. E comigo, 6 horas da tarde, segunda, terça e quarta. E na quinta e na sexta, amanhã mesmo tem, 2 horas da tarde a gente se encontra, todo mundo junto, tá? Então, eu vim aqui em Playground, eu vim brincar com o meu chat GPT, tá bom? Aqui é a API Assistant, mas é basicamente o chat GPT. Vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Sim. Sim. Perfeito. Sim, sim, sim. Obrigado. E eu vou perguntar para ele aqui, que dia é hoje? Que dia é hoje? Vou dar um run. Opa! É porque tá aqui nas instruções para ele usar o Code Interpret, mas ele... Vou criar um do zero. Assistant. Vou criar um do zero. Vou dar o nome dele de lendário. Ô, Lendário. só perguntando quando você vai criando rapidinho.
Dá pra colocar o code intérprete num prompt enorme? Tipo assim, já tá um prompt pronto. Eu só coloco pra ele ter um code intérprete se a pessoa perguntar. E aí já era? Eu não preciso Não colocar aparece. código nenhum, é só pedir pra ele executar. Exatamente. Não aparece o código dele para a pessoa, é sendo executado. Mas ele executa, se você pedir. É bom, isso é muito importante fazer no prompt. Ó, lendário, tá? E eu vou perguntar a ele aqui, ó. Que dia é hoje? Tá bom? Dá um run. Porra, tá certinho. Tá certo? É, hoje mesmo. Pô, tá sabendo legal. 2023. E amanhã? E daqui? E daqui? Pronto. Mês que vem, no primeiro sábado, é que dia? Você vai estar no modelo for row, tá? Novembro de 2023 será dia 4 de novembro. Tá bom? Posso te ajudar com algo mais? Alguém sabe por que é importante com que o GPT saiba que dia é hoje? Alguém sabe por quê? Alguém sabe dar um palpite? Ah, pra tudo, né? Você pode fazer agendamento, você consegue bloquear o horário de funcionamento de uma empresa. Você fala, não, só funciona tal horário. Ela vai saber pelo menos. Exatamente, exatamente, exatamente. O que que acontece? Eu desenvolvi aqui, meu time desenvolveu aqui um AI que ela faz agendamento. O pessoal tá ali conversando, e aí, tiozão? Porque ela é cheia de gíria, tá? Eu falei pra ela que a IA tinha que ser cheia de gíria. E eu, aí, tiozão, e tal? Vamos fazer um corte de cabelo amanhã, às 2 horas da tarde? Aí pensa aí, a IA vai lá e amanhã é 11 de outubro de 2023, e agenda. Aí procura na tua agenda 11 de outubro de 2023. Não tá agendado para amanhã, 2 horas da tarde, né? Doideira. Então, pessoal, essas funçãozinhas são tão importantes, mas de uma fineza, de uma delicadeza, assim, saber essas funçõezinhas, esses nomezinhos, assim, pra gente poder executar, que vai dar um suporte tão grande. Eu já vi tanta gente confusa me procurar, meu Deus, minha IA não sabe que dia é hoje. O cliente entrou em contato falando que gostaria de ir na loja amanhã, e a IA falou, pode ir na loja amanhã, a gente está aberto. Entendi. A gente está aberto. E olha que não era IA que fazia agendamento. Era só um IA que dava assistência, o suporte e o atendimento ali da loja. Aí, isso um amigo meu veio me falar, né? A IA pegou e falou, pode ir amanhã, a gente funciona. Até às 6, tá bom? Aí o cliente foi na loja, chegou lá, a loja estava fechada. Porque era um dia de sábado e a loja fechava meio-dia. Só que a IA não sabia que amanhã era sábado. Ela não sabe. E aí o cliente ficou lá na porta da loja, mandou foto pro dono da loja, falou, cara, o teu atendimento falou para mim que ia estar aberto aqui e tal, como é que você faz um negócio desse comigo? Eu com tanta coisa para resolver, tive que tirar o dia só para vir aqui nessa loja agora à tarde, porque foi o único momento que eu pude, então o atendimento falou que dava certo. E aí, meu amigo me ligou falando isso, mas uma funçãozinha tão besta, uma linha no prompt, uma linha no prompt, para ela saber que dia é amanhã. Agora nós vamos voltar lá nos nossos assistentes, aqui tá o exemplo, ó, eu vou ativar o Code Interpret, tá, pessoal? Ativei, seja simpático, use o Code Interpret e execute o Date Time Now, já fica mais uma dica para vocês, para saber que dia é hoje. Sempre trabalhe no horário de Brasília. Use também o New Weekday caso seja necessário. Ó. Então, coloquei New Week. Eu coloquei duas funçõezinhas básicas. Ó, cara, se você colocar isso aqui no teu prompt, aí claro que você vai adaptar a tua AI, não gasta nem 5 linhas direito. Tá? 4 linhas nessa tela comprimida. E agora eu vou falar aqui para ela, ó, que dia é hoje. Vou dar um run. Isso não aparece para o cliente, tá? Hoje é 11 de julho de 2024 e agora são 5 horas e 4 no horário de Brasília. Espero ter te ajudado. Então, você sabe que dia é sábado da primeira semana de dezembro? 7 de dezembro. Se precisar de mais alguma informação, estou à disposição. Aqui agora, a tua AI não se perde mais com o dia. Olha só, uma funçãozinha tão simples, tão boba, né? Mas como a palavra fala, você se perde por falta de conhecimento. Às vezes você ia ter que criar tudo um texto para a AI saber que dia é hoje, ou às vezes você ia fazer a IA perguntar pro usuário que dia é hoje para me falar se amanhã está aberta. Todo um sistema, toda uma quebração de cabeça, sendo que você pode fazer com que ela rode isso dentro da própria AI, dentro do próprio background, tá bom? Manda pra gente aqui no chat esse textinho, irmão. Agora, cara, agora. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Super, mano. Isso Sim. aí foi fantástico.
E outra coisa que eu observei, mesmo faltando uma letra, né, lá na palavra sábado, ela soube interpretar corretamente e deu um resultado fantástico. Perfeito, perfeito. Mandei aqui para vocês, tá? Mandei aqui para vocês o promptzinho, tá bom? Aí tem gente que fala assim, o meu funcionou só perguntando que dia é hoje e ele funcionou. Como eu falei, pessoal, pode acontecer de funcionar. Vocês concordam comigo? Pode acontecer de funcionar. Que dia é hoje? Pode acontecer de funcionar e pode acontecer de não funcionar. Vocês concordam comigo? Onde você vai? Sim, igual no começo. Olha só, olha só. Ela me respondeu aqui que dia é hoje, mas ela executou um código no Code Interpret, sem eu pedir, né? Talvez tenha sido induzido pelo fato de eu ter pedido para usar o Code Interpret anteriormente. Então, vou criar um novo GPT aqui. Vou perguntar, que dia é amanhã? Ele sabe, tá sabendo perfeitamente, tá? Mas eu vou colar o texto que eu mandei para vocês. Porque agora a gente padroniza, a gente obriga ela a responder de forma correta, a gente assegura, a gente tem confiabilidade no processo, que ela vai executar uma função no background e que ela vai responder de maneira correta. Que dia é amanhã? Tá bom? Então, se todo mundo jogar esse texto aqui no seu GPT, vai dar certo. Mas se todo mundo jogar esse texto aqui, a gente não tem uma assertividade que vai dar certo. Vocês concordam comigo? Pode acontecer como aconteceu com o meu amigo, que já estava no for roll, o cliente falou, eu vou aí amanhã. E aí, sim, pode vir, amanhã a gente está atendendo. Olha só que isso é prejudicial para a empresa, tá? Esse caso aqui está carregando, está executando novamente, mas vamos retornar lá, tá? Aí, rapaziada, eu tenho aqui, ó, agendamento lendário. Esse camarada aqui, quem aí quer aprender a fazer agendamento? Um IA fazer agendamento. Eu quero. Pá. Então vamos lá. Perceba, o que confunde muito, agora, virando a chavinha, tá? Virou? Todo mundo virou comigo? Virando a chavinha. Muita gente confunde isso aqui como uma function. De fato, é uma function, tá? Aqui a gente vai fazer chamadas de função, function call. Só que muita gente confunde isso aqui com uma function, mas não é. Isso aqui é o quê? Alguém ali com o microfone me fala? My action. Perfeito, perfeito. Isso aqui é uma action, tá? Que vai Direcionar? direcionar. Uma boa palavra, uma boa palavra. Criar o Parabéns. agendamento. Ela não vai criar o agendamento. Ela é crucial para esse evento acontecer, mas não é ela que vai criar. Ela vai mandar os dados estruturados para a function e a function vai criar o agendamento. E aí vai retornar se foi agendado ou não. Fez sentido? Fez sentido? Bora ver esse treco aí. Bora ver esse treco aqui? É. Então vamos lá, vamos ver esse treco aqui. Isso aqui é uma action, tá? Eu vou disponibilizar isso para vocês. Talvez, se vocês forem atenciosos, se vocês prestarem atenção na aula, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Tudo, todos. E já está disponível e vocês nem sabem. Mas a gente tem aqui os dados estruturados, tá bom? Como assim, então? Perceba, temos objetos, tá? Nome, agenda, descrição. Isso aqui é a descrição da action, tá? Os parâmetros, tipo objeto, as propriedades. Event name, o nome do evento, tá? É do tipo texto e descrição é o nome do evento. Data é do tipo texto e a descrição é eu preciso da data no formato DD, MM, YYY. Tá bom? Isso aqui é o que vai ser extraído, mas calma. Depois a gente trabalha para entender o que é isso aqui. Tempo. O tempo está no formato string, é texto também, e a descrição é o tempo do início do evento, tá? Em HHMM. Persona name, ou seja, o nome da pessoa, é do tipo texto, e aqui a descrição é o nome da pessoa. E-mail é do tipo texto, descrição aqui é o e-mail. E cancel code, o que é isso aqui? É caso a pessoa queira cancelar o horário dela. Tudo que é requerido, o que é requerido para, de fato, isso aqui startar, isso aqui dar um start, isso aqui acontecer, é o nome do evento, tá bom? Tom, Lisboa, isso aí que você tá mexendo aí, eu não... Muito chato, cara. Relaxa, eu vou disponibilizar isso aqui para você, você só copia e cola, você cria aqui ó, uma function, bem, copia e cola aqui e acabou.
Você não precisa ficar entendendo, não, tá? Eu acho fundamental você entender como estruturar para até para vocês fazerem os seus próprios. E contem comigo para entender isso. Vou levar um curso inteiro disso aqui para vocês. Mas, para o momento, vai ser efetivo você copiar e colar, você que quer ter o teu resultado, tá bom? Isso aqui vai chamar um camarada, vai executar o agendamento e vai retornar. Tom, eu não quero fazer isso no VS Code. Tom, eu não quero ficar mexendo com código. Tom, eu não quero. Cara, eu já tô de saco cheio de abrir código, ficar executando. Eu quero uma coisa mais simples aí, cara. Quero mais mastigado, se vira aí, faça alguma coisa aí para me ajudar, pelo amor de Deus. Aí entra o Make. Você tem que fazer o curso de make aqui no Lendários. Tem um curso inteiro de Make dentro da formação lendária. E quando finalizar a nossa live aqui, você vai correndo fazer com o nosso querido lendário insano em Make. Então, pelo amor de Deus, vão correndo fazer. É fundamental vocês entenderem, até para vocês implementarem isso aí no negócio de vocês. Estou dando de mão beijada para vocês, mas vocês vão ter que ter pelo menos o fundamento do Make para poder desenvolver. Teve gente lá no grupo que já desenvolveu, copiou e colou, executou, tá? Já desenvolveu, mas precisou assistir o curso de Make para fazer. Então, vou dar um create no cenário. E aqui, meu querido povo lindo, lendários, aqui, para quem não conhece o Make, é uma plataforma integradora, tá? Eu acredito que muita gente aqui sabe o que é o Make, mas tudo bem, quem não sabe. Tem gente que não sabe o que é o Make, tá bom? E tudo bem. É uma plataforma integradora onde a gente pode fazer integrações via API entre vários e vários aplicativos, várias e várias plataformas. Perfeito? E eu escolhi trazer no Make para vocês. Vamos ver uma enquetezinha aqui no chat. Quem prefere ver isso em VS Code? Quem prefere ver isso no Make? Digita aí, VS Code, Make. NHN, né? Eu vou mostrar no NHN e vou disponibilizar para vocês em breve. Ó, tem a galera do VS Code. Make. VS Code, tem a galera do VS Code. NicoChat, tem para NicoChat também, tá? NHN era melhor mesmo. Eu tenho ela pronta aqui no NHN também para mostrar para vocês. Eu posso mostrar para vocês no final, no NHN? Pode ser? Eu posso mostrar para vocês também no VS Code. Eu vou mostrar agora que é para vocês se assustarem. Pode ser? Nossa, mas eu vou mostrar no VS Code. Bora. E foi simplesmente vendido por $108 mil. Mas eu vou mostrar para vocês, pode ser? Bora. Então vamos lá, vou mostrar aqui no VS Code um exemplo de um, tá? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Eu fiz uma, vou mostrar para vocês aqui no Obsidian aqui, como é que eu estruturei ele. Mas é isso aqui, ó. Essa aqui é a function, tá? Estão vendo? Nossa, cara, parece tão simples, né? Lindo. Aqui estão as actions estruturadas dentro da chamada de função inteira, tá? Tá aqui a action toda estruturadinha, tá bom? Aqui é o main, é como se fosse um query AI, e aqui é o main onde a gente associa a function e o prompt em um terminal, em um local específico, uma page específica. Então temos aqui o main, tá? Tá bom? Olha o main. Muito confuso, né? Para alguns, É a para Matrix que você outros. tá mostrando aí, cara? Hã? É a Matrix que a gente tá vendo aí. Eu tô vendo uma Matrix aqui, ó. São linhas de código, aqui tá o prompt. Prompt bem instruído, tá? Esse projeto custou $108 mil, que tá o prompt bem instruído. Aí aqui esse main associa o prompt à function. São linhas de código, você joga tudo isso e você tem um assistente aí para WhatsApp que faz o quê? Ele calcula, ele calcula, ele sabe a tua localização, ele está instruído a calcular preço de comparações de energia solar para a tua residência, tá? E ele cadastra automaticamente o lead dentro do CRM, enviando para dentro do CRM o nome do lead, a propriedade do lead, o endereço do lead, o e-mail do lead, tá? Aqui, ó, o número do lead, o nome, número e o endereço do lead, tá? Ele cadastra o lead automaticamente. Tem gente que prefere desenvolver assim, e tem gente que prefere desenvolver no Make. Eu estou aqui para instruí-los em todos. Falou function, meu nome, vocês podem lembrar do Lisboa, mandar uma mensagem, ei Lisboa, tô querendo desenvolver uma function aqui, vamos lá? Eu, opa, tô junto com vocês. Eu fiz uma no ChatGPT que é a do disparo do WhatsApp. Se eu pedir ele para fazer 1000 disparos, ele executa 1000 disparos. Quem chegou a ver essa solução, quem chegou a ver esse workshop, quem chegou a saber dessa solução? Pode falar, Jefferson. Eu não. Fala de Pode falar, boa. Jefferson. Pode falar. Eu cheguei um pouco depois, desculpa ter essa dúvida, não fizer muito sentido, mas eu tô vendo Claro, aqui não faz sentido. você mostrando as configurações aí e no Assistant direto na OpenAI.
teria como fazer essa configuração direto pelo LabPro, que faz? Ou, Hum? precis- ou precisaria de uma plataforma de automação mesmo, que seria o Make ou direto em código? Tem como vocês fazerem lá pelo DeFi. Eu nunca fiz pelo DeFi, tá? E o LabPro ele pode te auxiliar muito nessa jornada. Pode te auxiliar muito nesse caminho. O LabPro e o LabI ele pode te explicar muito sobre esse caminho, tá? O DeFi, ele pode ser feito. Eu nunca cheguei a fazer, tá bom? Mas você pode fazer também pelo DeFi. O que eu entendo, que apenas com o Assistant, aí ali um NTN, um Make, alguma coisa do tipo, para ser a nossa função, para ser a nossa function, e eu já vou explicar o porquê, a gente consegue executar uma solução, um projeto completo, tá bom? Tá, beleza, obrigado. Perfeito. E a tela tá fixada para vocês, rapaziada? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tô vendo a tela. Sim, Sim, a sim. tela do GPT. Perfeito, perfeito. Então, o que que acontece, pessoal? Eu entendi que quando a gente faz uma action, a gente dispara textos organizados, esses textos organizados, que é extraído, vai ser substituído aqui, esse texto é extraído pela function, tem que ter uma funçãozinha para extrair esse texto organizado e uma funçãozinha para ser executada. Em algum lugar, você pode construir isso em VS Code, mas depois você vai ter que jogar em uma VPS. Então, toda vez que o seu assistente chamar uma function, essa function tem que estar rodando na VPS. Por quê? Como eu expliquei para vocês, a action vai chamar algum local, aqui nesse caso é um HTTP request, mas pode ser uma function dentro do VS Code. Mas você não vai deixar seu VS Code sempre aberto. Mas a action vai chamar algum local para executar, ela vai mandar os dados. Aí lembra? Ela manda os dados estruturados para algum lugar, para esse lugar executar a função. Tá? Esse lugar deve executar a função. O HTTP request ou VS Code, para retornar a resposta. A AI não tem habilidade de fazer aquela função específica. Ela está limitada a funções no code intérprete, a usar as funções dela, mas essas funções específicas, ela não tem essa habilidade, por exemplo, fazer um cadastro dentro do CRM ali e tal. Não tem como a gente usar o code intérprete, acredito eu, ainda para fazer isso. Então a gente tem que mandar dados estruturados, ou seja, a gente tem que fazer uma chamada de função, chamar uma função em algum lugar, essa função deve ser executada e retornar. Então, eu fiquei responsável por gravar o curso de Functions e Actions para vocês e esses pilares da AI. Mas eu pensei comigo, cara, como que eu vou explicar para a rapaziada isso aqui? Tem gente que entende código, mas tem gente que não entende. Tem gente que, cara, é de boa saber o que é um string, é de boa saber o que é um objeto de JSON, o que é um booleano, mas tem gente que não sabe o que é. Eu, como brasileiro, como bom brasileiro, às vezes, eu não quero ir pelo caminho mais longo, eu quero ir pelo caminho mais curto. Isso não é uma crítica, tá? Eu tive muita dificuldade para entender as coisas, e quando eu entro no VS Code, quando eu abro para fazer um clean, quando eu abro para fazer uma parada, eu faço coisa que eu nem sei o que eu estou fazendo, tá funcionando. Mas eu nem sei o que está acontecendo. E às vezes eu gosto de algo lógico, algo que eu entendo o que está acontecendo. E aí, nesse meio, o Make teve uma atualização, tá? Node do OpenAI, eu vou aqui vir em Messaging Assistant, ou seja, eu vou conversar com o assistente, tá bom? Eu vou logar com minha conta. Vamos lá, tá carregando aqui. Eu vou logar com minha conta, você pode adicionar uma conta, criar uma nova conexão, você vai precisar da tua API Key, teu Organization ID e colocar o teu nome, tá? Tem isso sendo explicado em outras aulas, no curso de Make também tem, tá? Mas eu não vou, no meu caso, eu vou usar uma conta que eu já tenho aqui. Perfeito, pessoal? Então, se eu for escolher um assistente, aí você precisa vir aqui e criar um assistente, tá? Eu vou usar esse assistente lendário aqui como exemplo aqui agora, ó, seja simpático. Se você escolher um assistente, o lendário, ele vai dar uma carregada, né? E pronto, você pode usar para conversar com ele. Algo de novo, todo mundo já viu isso aqui mais ou menos? Sim, eu já vi, já. Todo mundo sabe, né? Perfeito? Todo mundo sabe. E já a gente volta lá no disparo, rapaziada. Eu explico para vocês. Mas agora tá a novidade. Perceba, se eu criar um assistente e colocar uma função nele, o make permite ser essa função para você. Como assim, então? Então, vou lá. Eu vou criar um assistente e agora eu vou selecionar o agendamento lendário. Perceba que ele carrega e olha só, tcharam, function agenda aberta, criada. Pessoal, vocês me dão licença para mim ir no banheiro ali, rapidão? Vai lá. Opa, Não, boa, não pode vou ir não, lá. mano. Não pode ir no banheiro, não. Tá doido? Dá Eu vou licença pegar aqui. uma água. Boa, pausa para pegar água, rapaziada. Vamos, vamos, vamos.
Opa! Tô de volta. Quem sabe para pegar água, eu vou esperar um minutinho, tá bom? Vocês estão aí? Opa, E aí, como é que tá, José? Minutinho, já volto. Podem ir, podem ir. só não corre. Podem ir. Quem saiu para pegar Um salgadinho. um salgadinho? É. Olha, o Zoom, ele embaça. Que Um louco. salgadinho? Será que é por causa da marca? Nossa, sei lá, que porra que é. Olha, que louco. Se liga. Uai, estranho, né? Né? Eu acho que é só quando a tela tá compartilhada e gravando. Ah, que louco. Vamos esperar um minutinho. Bora. Vitor, Oi, eu vi lá no grupo de oportunidades, e eu até pensei em você, só para fazer essa pergunta, porque o Rogério ele falou que tem uma empresa de TI e quer desenvolver um chat de suporte com IA no Typebot. Mas eu acredito que com tudo que você está mostrando hoje pra gente, eu não preciso utilizar o Typebot para fazer isso acontecer, né? Só com as functions e com as actions já daria certo, né? às vezes usando apenas o Typebot. Eu tenho um IA aqui que usa apenas o Typebot para fazer quase tudo, sem usar nenhuma plataforma externa, nem Make, nem nada. E aí o Typebot ele tá na minha VPS, então meu custo por essa IA é muito baixíssimo. Sim. Acho que teve até uma monitoria que você comentou que era R$ 20, não era? Isso mesmo, isso mesmo. É isso Às que eu ia vezes você perguntar pode... se era mais barato mesmo, se ficaria mais barato pro Typebot. É porque fica na VPS, né? Aí, por exemplo, mas pode utilizar ali somente o Manichat, aí vocês podem utilizar somente o Make ou somente o NTN. Vai depender do gosto de vocês, tá, pessoal? Vai depender do gosto de vocês, tá bom? E não sejam refém de ferramentas, tá? Usem ferramentas porque vocês querem usar elas, mas não seja refém delas. Aí, eu só sei fazer isso aqui se eu usar essa ferramenta. Não seja refém de ferramenta, pessoal. Escolham usar ela, tá bom? Tenham liberdade de usar ela. Ah, eu vou usar porque eu quero usar essa daqui. Pronto, acabou. Qualquer coisa, manda uma mensagem lá no grupo, me marca lá no grupo, que eu faço o possível para ajudar vocês, tá? Sei que tem gente aqui que eu também tô devendo até resposta, mas é porque mandou um problema grande, e aí tem que resolver o problema de quem já mandou primeiro, e aí tem que ajudar todo mundo, e tem que ajudar de fato, não tem que empurrar o problema, então vai chegar, a tua vez na fila vai chegar, talvez tua hora vai chegar, mas podem mandar mensagem para mim, tá? Se for pontual, a gente resolve na hora, se for um pouquinho mais elaborado, a gente coloca você na fila e logo a gente resolve o teu problema. Voltei. Voltou? Tá todo mundo aí? Pode prosseguir? Por mim, pode Vamos conseguir sim. Bora, bora. prosseguir? Vamos? Pessoal aí no chat, comenta aí. Bora? É esse carrozinho que 5,5? Aqui tem 5,1. Tem 5-1. Bora? Pessoal no chat, pode comentar aí, quem não quiser ligar o microfone. Pode ir? Bora, bora, bora. Fechou. Vamos lá. Retornando aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então agora, pessoal, com essa nova atualização no Node, no módulo de Messaging Assistant, conseguimos selecionar o nosso assistant, que tem uma action, e isso vai aparecer, aqui está aparecendo como function, e ele está pedindo uma URL. Para quê? Para a gente chamar, a gente enviar a nossa action para algum lugar, que esse processo tem que acontecer. A gente chamar a nossa action para algum lugar, pum. Então isso é através de uma URL, tá? A gente precisa chamar ela de algum lugar, e aí ele disponibiliza aqui para a gente essa URL. Tá, Tom. O que que a gente pode fazer com isso? Vamos lá, olha só. Eu vou criar um novo cenário. Olha só, olha só. Vou criar um novo cenário aqui, tá bom? Pô, meio que mesmo que você não tenha experiência, ele parece bem intuitivo, né, cara? Isso é legal. Exatamente, ele é bem intuitivo, por isso que eu selecionei o Make para explicar para vocês. Ele é bem intuitivo, bem agradável aos olhos. Create new cenário. Então, eu vou criar aqui um webhook, custom webhook, ou seja, eu quero receber um dado. O que é um webhook? É um fofoqueiro. Esse raiozinho aqui é que ele vai dar início ao cenário, ao trigger. E o webhook ele é um fofoqueiro. Ele fica o tempo todo observando alguma coisa. Quando essa alguma coisa acontece, ele vem e fofoca para o cenário inteiro. Ele vem e traz. Eu vou colocar aqui, ó. Lendária. Lendária. Vou dar um save. Vou dar um OK. A gente criou o nosso fofoqueiro. E agora aqui, ó, eu vou pegar o URL do nosso fofoqueiro, copy address to clipboard, vou copiar e vou colar aqui, ó. Pum! Colado. E aqui eu vou falar, quero fazer um agendamento
no nome de Antônio, hoje às 18 horas, no e-mail exemplo, arroba e-mail, arroba e-mail.com, tá? Isso é, vamos supor que o usuário chegou aqui do WhatsApp, tá? Mas não vamos, enfim. O usuário veio do WhatsApp, mandou essa mensagem para a IA, ela recebeu e ela tem que devolver uma resposta para ele, tá? Então, aqui nesse exato momento, ele entende que precisa fazer um agendamento. O assistente entende que precisa fazer um agendamento. O que que ele vai fazer? Ele vai chamar, através de um URL, uma função. E essa nova função não vai ser nem o HTTP request, nem o VS Code. Vai ser um cenário inteiro do Make. Ele vai rodar um cenário inteiro do Make. Então, agora, pessoal, nós temos uma IA e ela tem um cenário inteiro do Make à tua disposição. Cara, eu chego a arrepiar de ouvir um negócio desse. Eu chego a arrepiar de ouvir um negócio desse. Uma IA que tem um cenário inteiro do Make à disposição? Peraí, como assim, Tom? Então, vou dar aqui um OK, tá? E vou dar um run aqui, ó. Lembrando que tá com essa mensagem, ó. O que que tem que acontecer? O outro cenário, vou dar um mouse aqui nesse cenário, o outro cenário tem que receber dados da nossa IA, tá? Perceba, ó, vim aqui para o webhook, olha que incrível. Nova reunião, 16 de 10 de 2023, tá tudo bagunçado, porque ele não calculou a hora. 18 horas, Antônio, exemploemail.com. Seu agendamento foi concluído com sucesso. O código de cancelamento, enfim, ela não entende isso daqui, eu também vou trabalhar com vocês. Ela só executou a tua função. Pessoal, para mim avançar é muito importante. Alguma dúvida em relação a isso? Fala um pouquinho de novo sobre o que você colocou ali no webhook, por favor, só acho que eu fiquei meio desatento. O que eu coloquei no webhook? Qual foi a configuração do webhook? Tipo assim, você linkou ele a alguma Eu só agenda? liguei, eu só liguei ele. Copiei a URL dele e coloquei aqui, ó. Ah, porra, tudo automático? Tudo automático. Tá, e eu faço o que com aquele negócio? Eu consigo mandar ele pra uma agenda, por exemplo, é isso? Exatamente. E eu já vou disponibilizar para você. Você nem vai precisar construir, porque eu já construí para você o cenário que faz todo o agendamento. Nossa, mas você é muito bonzinho, cara. Eu sou muito bonzinho? Eu sou lendário, rapaz. É É diferente isso de aí, bonzinho. tá certo. É o Cleiton. Ele é Risada ambulante. abundante, essa é a palavra certa. Eu sou próspero. E o que é prosperidade, rapaziada? Prosperidade é quando é derramada na tua vida e todo mundo que está à tua volta recebe. O Alan é um cara muito próspero. Então, o conhecimento vem, desce aqui na minha vida, ó, e espalha. Eu quero que todo mundo que esteja à minha volta receba esse conhecimento também. Conhecimento não pode ser preso, tá? Então, olha só, de forma automatizada, o nosso IA chamou um cenário inteiro. Ela consegue rodar um cenário inteiro, e retornar uma resposta. Pessoal, cara, eu acho isso incrível, incrível. E pra gente prosseguir, vai ter mais uma viradinha de chave aqui agora, tá? Mais uma virada de chave. Mas pra gente prosseguir, eu preciso que vocês tenham entendido isso. Vocês entenderam? Dentro do Sim, possível, eu certo. entendi sim, cara. Parece bem cabuloso. Eu acho que agora realmente vai depender da nossa prática, né? Para que possamos cada vez E, mais e fazer o curso aprimorados. de make no Lendários lá, cara. Tem que fazer isso aí, Isso, cara. é. Mas Eu aí vou a sala liberar, vai ficar disponibilizada, a gente praticando lá, a gente vai ficar é gravada essa fera. aula, tá? Vou dar um Ctrl C aqui, ó, e vou mandar aqui no chat pra quem tá fazendo ao vivo comigo. Quem tá fazendo ao vivo comigo, copiar, colar e já testar no seu assistente aí. Já ver se a função foi criada, tá? Pessoal, até o mais acanhado dos acanhados, liga o microfone e fala se entendeu, fala comigo. Eu sou o cara, olha, eu tô tão carente. Eu quero ouvir pra gente poder progredir. E não existe dúvida boba, não existe dúvida vã, existe dúvida. Você vai falar de busca desses tipos de dados ou uma função para buscar isso dentro de algum banco de dados específico? Eu pergunto, é uma pergunta que parece complexa, mas na verdade bem besta, que é o seguinte: eu tive uma solicitação de um restaurante. O restaurante queria uma IA que mandasse os negócios de marmita. Só que cada dia da semana tinha uma marmita, né? E ao longo da Uhum. semana vai mudando as marmitas. Se ele mudar num sistema, eu consigo fazer com que a IA leia. Você vai falar um pouquinho disso? Tipo assim, ele só troca Claro, claro, é com essas funções que a gente consegue resolver isso. Inclusive, eu Ah, tenho até então, que tirar uma é que é dúvida bem aqui do camarada. específico, né? Isso, aí você vai criar aqui no objeto aqui, ó, para ele mandar o nome da marmita, o que é composto uma marmita e tal. Vai, independente do o banco de dados que vai ser acessado. Você vai construir na sua actionzinha aqui, ó, vai colocar no seu GPT e ele vai buscar esses dados ou mandar esses dados para um cenário inteiro do Make. Por quê? Porque aqui ele está mandando o event name, a data, o horário, o nome e o e-mail. Porque aqui eu configurei para ele mandar o nome do evento, a data, o tempo, o nome da pessoa, o e-mail. Vocês estão entendendo? Sim.
E Lisboa, até queria te fazer uma pergunta só para confirmar. As functions, então, sempre elas vão ser construídas em cima de um JSON. E aí, se eu for precisar fazer uma action, alguma coisa que vai ser externa, aí eu vou fazer diferente ou eu faço um JSON também? Tipo, As actions são construídas em JSON. A function, ela é construída em Python, JavaScript ou um cenário inteiro do Make. entendi. Não, perfeito. Perfeito? Excelente, não, entendi mesmo. Perfeito. Pessoal, perceba que mais uma vez eu vou virar a chavinha. Eu vou mudar de assunto. Eu vou mudar de assunto, vou virar a chavinha. É o mesmo tema, é o mesmo assunto, tá? Entendo? Mas eu vou mudar porque eu vou falar sobre algo que vai encaixar com isso aqui. Então, posso Em mudar já? Lisboa, em Lisboa. Antes de mudar, só para eu me atentar aqui, eu peguei o bonde andando. Esse último código que você mandou no chat aí, só me atualiza aí o que é certinho, então. É a nossa action, que tá aqui, ó. Que é isso aqui que a IA entende que deve, esse assistente aqui entende que deve estruturar para mandar por essa URL. A Essa action do estrutura aqui, agendamento. isso. Essa estrutura aqui a IA entende, essa estruturazinha aqui, ó, é esse texto que eu mandei no chat. A IA entende que deve estruturar dessa maneira para mandar para o cenário inteiro, para rodar e retornar a resposta para ela. Entendeu? Beleza, beleza. Obrigado. Perfeito? Sim. Tá entendido? Perfeito. Pessoal, eu quero que vocês entendam, minha prioridade, tá? Então, Lisboa, pensando nesse cenário, aliás, pensando em outro cenário, se eu fosse querer que eu fizesse um assistant, que ele desse a resposta tanto em vídeo, áudio ou texto. Aí eu vou lá e eu faço uma action, que vai ter um JSON falando todo sobre esses detalhes, e eu faço um cenário que ele vai estar conectando o vídeo Perfeito, exatamente, né? perfeito, perfeito. Entendi, Vai entendi. tratar os dados, vai mandar para o cenário vai desenvolver o vídeo, o áudio que você quiser. O áudio, eu Entendi. acho que no próprio cenário a IA você consegue fazer com que ela responda em áudio. Agora, se você quer responder em vídeo, como tem o curso, pessoal, isso tem aqui informação, tá? Um curso insano de geração de vídeo com o Carlos. E a IA já responde em vídeo ali a conversa. Pede para fazer um podcast, ele vai lá e gera um vídeo, tá? A gente já E, tem isso aqui dentro da formação. e se eu tiver uma base já desses dados, por exemplo, eu já tenho os vídeos, já tenho os áudios, eu posso conectar só uma planilha para fazer essa conexão com o cenário. Perfeito. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos no final uma maravilha aqui que a gente construiu, que o meu time construiu. Tá bom? Excelente. Então vamos lá. Virando a chavinha, eu vou vir aqui no meu GPT. Perfeito? Virei a chave, tá? Guardem essa informação porque vai encaixar. Tudo vai se encaixando, tá bom, pessoal? Eu vou vir aqui e eu tenho aqui um agente make, que ele manda informações para o make, tá? Então a gente tem aqui um agente make. Olha só. Pós make, ele manda informações para o make. Ele manda o nome, tá requerido, o número, ou seja, um conteúdo de mensagem, o número e o nome. Eu vou trocar o URL, eu vou pegar o URL que a gente estava usando de exemplo aqui, tá? Vou dar um copy, vou ligar esse cenário e vou fazer com que meu GPT chame o make também. Essa aqui é uma action estruturada, não tem só os objetos JSON como estão habituados, mas também tem o URL e aí tem a descrição do serviço da OpenAI, um pouquinho mais detalhada. É o JSON Schema isso aqui, tá bom? Mudei meu URL. Eu vou aqui fazer o seguinte. Mande uma mensagem. Isso aqui foi o início do meu disparador. Eu queria testar ele no Make também. Mas, no final das contas, no Make iria gastar muita operação, não ia ter tanto sucesso assim. Mande uma mensagem para Antônio no número 779999999 dizendo: Olá, rapaziada, o que vocês acham que vai acontecer? Ela vai me mandar mensagem no WhatsApp? Alguém liga aí? Acho que não. Não, porque não é seu número, né? Mas vamos supor que fosse. Eu vou colocar aqui. Ah, tá. Eu vou colocar aqui. 999 74 90 78. Ela vai me mandar mensagem no WhatsApp? Eu vou falar que vai. Eu também. Vamos sim, né? ver, se eu errar, a gente aprende com o erro. É que ele tá conectado com o Make, então ele vai executar alguma coisa lá no Make, vai mandar mensagem pra você e voltar pra ele, não vai? Ele vai mandar para esse cenário aqui. Tá Pra esse escutando? cenário aqui. Tá escutando? Então eu vou dar o start. Sempre permitir. Já era. A mensagem olá foi enviada para o número. Para Antônio no número. Ele me mandou mensagem no WhatsApp. Chegou essa mensagem para mim no WhatsApp? Não sei, tem que olhar lá. Aí. Não chegou no WhatsApp, chegou aqui no Make. Pelo cenário, não chega, porque você não construiu o restante, né? Fazer a conexão com a API que vai fazer o envio dessa mensagem. Boa, garoto. Exatamente. Da hora, mano. Mas chegou aqui no Make. Antônio, 777, tal, olá. Chegou aqui no Make, né? Uhum. Tá conectado com o Make. Vocês querem que eu disponibilize esse código aqui também para vocês? Esse JSON esquema? Sem dúvidas, meu amigo. Agora, meu parceiro, vou mandar aí para vocês. Eu quero muita oração pela minha vida, tá? Não, cara, Ó, você é um já cara dourado, estamos mano. aqui, meu filho, ó, em oração constante. O coração aqui já tá feliz, já. Isso aí já transmite energias boas pra você aí. Ixi. Aqui, ó, alguém tinha falado, não tem conexão no Make com o WhatsApp.
Não tá indo aqui, ó, rapaziada. Mas vou mandar lá no chat geral da formação. E olha, por enquanto até agora não caiu a nossa internet, né? Formação linear. Ó, vou mandar aqui no chat geral, tá? Mandei aqui no chat geral. Vocês podem construir para diversas situações. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Vocês podem construir para diversas situações. Eu vou ensinar vocês também. Contem comigo. Aqui eu estou construindo para mandar um nome, um número e um conteúdo de mensagem. Mas a gente pode apagar o nome da pessoa para mandar. A gente pode até colocar aqui, ó, falso, que não é preciso mandar o nome da pessoa para a ação ser executada. Tá bom? Nesse caso aqui eu estou mandando o nome, o número e foi enviado, ó. Foi enviado. E o que ele recebeu? 200. Tá bom? Ele foi enviado com sucesso. O que indica que o GPT entendeu que foi enviado. Só que aí está o problema. A mensagem não foi enviada. Vamos supor que a gente constrói um cenário que faça envio de mensagem. Se a mensagem não foi enviada e ainda assim chegar aqui no cenário, o GPT vai entender que ela foi enviada. Vocês concordam comigo? Sim. Na hora que bater no webhook, ela vai considerar foi enviado. Só que não foi enviado nada. Concorda comigo? Sim. Todos concordam, né? E se eu pedir para o GPT, por exemplo, eu integro uma empresa inteira dentro do meu GPT. Se eu pedir para ele assim, ó, agende um horário amanhã às 10, aqui no GPT mesmo. Na hora que bater no webhook, ele vai falar, o horário foi agendado, não vai? Vai. Porque, mesmo que seja agendado, o horário foi agendado. Mas aí que tá. É o que ele entende como agendamento que é o problema. É agendado para ele, nesse caso, é uma resposta sim do webhook. E não a resposta real do cenário do outro. Isso! Exatamente. É isso que eu quero transmitir para vocês. Parabéns quem falou. Porque ele recebe aqui, ó, status code 200. É isso que ele recebe. Mas, a gente agora, por exemplo, se a gente quer fazer agendamento, se a gente quer buscar dados em um banco de dados, se a gente quer, como o camarada citou, o banco de dados muda todo dia, é marmita. E a gente quer construir desde um assistant, por isso que eu estou fazendo como um GPT aqui como exemplo. Como GPT, assistente de GPT aqui. A gente quer construir um que busca informações em um banco de dados, ele precisa esperar o cenário rodar para trazer informação de sucesso que a gente aguarda. Não é isso? Vocês concordam comigo? Sim. Então, aí que está a sacada. Olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai construir o cenário inteiro e a gente vai, no final dele, adicionar um novo webhook, que é o webhook response. É o webhook de resposta, para dizer o que aconteceu no cenário. Então, a gente vai colocar aqui status code 200 e eu vou colocar bem assim, ó. Olha só. Resposta. Vou fechar. Tem que ser em objeto JSON, tá, pessoal? Já explico para vocês, quem não entendeu o que é isso aqui. Resposta. Diga a ele que ele precisa comprar uma zebra. Uma zebra. Depois, diga a ele que precisa comprar uma zebra. Vou colocar só isso aqui. Fechar aspa, fechar a chave. Quando eu agora vou dar um run, quando eu agora falar assim, ó, para mandar uma nova mensagem, olha o que eu vou receber como resposta. Meu Deus, tá fazendo passar vergonha? Pelo amor de Deus, gente. Ó, diga a ele que ele precisa comprar uma zebra. O Olá foi enviado para Antônio, número... Deixa eu colocar status code 700, 400 aqui. 400. Ok. Esse status significa o quê? Eu não 200, Status 400? de erro. Falhou aqui, viu, pessoal? Falhou. Dessa vez falhou. Opa. Peraí. Dessa vez não vai acontecer nada, porque... Não colocou pra rodar. E ainda assim, esse safado. Deixa eu colocar status code 400. Eu não vou enviar. Ó. E recebeu. E olha só o que a gente teve de resposta. Houve um erro a tentar enviar mensagem para Olá para Antônio no número. Por favor, tente novamente mais tarde. Mas houve um sucesso, na verdade. Antônio, número, olá. Chegou no webhook. Mas esse camarada não respondeu. Acho que não está muito bem instruído, tá? Ah, melhor. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar status code 200 aqui. E, pessoal, viva isso, tá? Status code 200 aqui. Dizendo olá e verifique que animal eu preciso comprar. Vou dar um run. Vou executar. Olha só, agora deu certo. Agora foi. Vocês entenderam o papel fundamental do response? Fez sentido? Fez sentido? Boa. Sim. Então, quando vocês... Isso aqui não vai ser fixo, tá? É só um exemplo. Vocês podem colocar um campo. Por exemplo, vai chegar aqui, o dados. Quero pesquisar sobre marmita no banco de dados tal. Aí aqui no campo você vai colocar o campo do usuário,
ou uma variável respondendo o preço daquela marmita. E aí vai ser respondido aqui para o GPT, mas também para o teu assistente. Fez sentido para vocês a importância fundamental do response? Sim, resumidamente, um fofoqueiro escuta e o outro fala. Isso. Um fofoqueiro escuta e o outro entrega a resposta. Então a gente tem dois fofoqueiros. Basicamente, é isso. Entenderam por que eu virei a chavinha novamente? Pessoal, eu preciso girar a chavinha novamente. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Não. Ô, Lisboa, então, em um primeiro momento, para eu ter essas respostas mais precisas, no caso, eu precisaria construir que ele responde essa resposta ou não? Só um prompt já faria sentido. Assim, eu entendi sua pergunta, mas não entendi o objetivo. Mas, por exemplo, se você não precisa do response, você só precisa mandar dados para um cenário inteiro. Por exemplo, naquele exemplo aqui, ó, ele deu como agendado, tá? Sim. Por quê? Bateu lá, tal, a IA respondeu aqui que deu como agendado. Mas o que aconteceu naquela ocasião foi só que o cenário recebeu, mas não se sabe se foi agendado ou não, tá? Você pode, às vezes, nem há necessidade de você construir o response. Só de bater no cenário, por exemplo, se você for armazenar informações em um banco de dados, você pode fazer com que isso IA dispare e receba uma webhook e coloca no Google Sheets. Pronto, foi agendado, foi armazenado. Você não precisa, aí ela vai retornar, foi armazenado. Você não precisa ficar construindo response, até para você economizar módulos, né? Faz sentido? Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Agora, É se que você quer... eu fiquei na dúvida, tipo assim, se às vezes eu posso esperar essa resposta mais pelo prompt que eu fiz dentro do Assistant, entendeu? Eu entendi. Então, se você tem que construir esse prompt lá dentro, como eu tive que construir aqui novamente. E aí, por exemplo, se você quer buscar agora informações na planilha de Google Sheets, ela vai disparar, vai buscar, e aí vai responder a informação que foi encontrada dentro do Google Sheets para tu ir lá. E você tem que treinar no prompt como que vai ser, pelo menos dar um exemplo de resposta, para ela entender dali para frente como que vai ser todas as variações de resposta. Fez sentido para você? Eu vou mostrar um pouquinho Fez mais. sentido, fez sentido sim. Fez sentido? Fez, irmão, fez sim. Pessoal, pode mudar a chavinha? Pode tirar a chavinha? De novo? Pela terceira vez? Acho que é a quarta, né? Bora, bora. Vamos embora? Vamos embora? Então vamos lá. Girando a chavinha novamente, eu vou sair aqui. Vou fechar isso aqui. Então, sair aqui também. Sair dos dois. E aqui eu vou abrir em cenários. O nosso agente. Que está disponível para vocês download. E aqui eu abri em cenário o nosso agenda. Tá? É isso que nós vamos ganhar também, né? Tá disponível para download também. Mas tá onde? Aqui no chat? Tá no Discord. Aqui, ó. Eu prometi mostrar somente se vocês fossem... É isso que eu tô falando, que você prometeu. Ai, Se por que eu vocês fui abrir fossem... minha boca? Ai, por que eu fui abrir minha boca? Aí não, né, Liliane? Se vocês fossem atenciosos, prestassem atenção. Não, mas ele é uma alma tão boa, tão abundante que ele vai disponibilizar assim que terminar essa aula. Vamos crer, gente, vamos crer. Aqui, ó, na formação lendária, vocês vão descer até aqui em automações, ó. E aqui a gente tem o cenário agenda e o cenário agente, tá? Disponível para vocês fazerem o download, que é isso aqui, ó, cenário agente, cenário agenda, e ainda tem a nossa action disponível para vocês aqui, ó, em texto, para vocês copiarem, colarem e fazer a construção. Um mentorando meu, orientando meu, eu treinei, ele construiu um pouquinho mais completo. Talvez não, eu vou disponibilizar para vocês lá também no mesmo local, tá? Me cobre. Aqui o que ele fez? Ele fez um que faz, ó, perceba que todo prompt direitinho, ó, persona, profissão, objetivo, contexto, orientações. Olha que prompt lindo. Ele aprendeu a construir comigo, ele foi meu orientando. Hoje ele faz parte do meu time. Perceba que ele coloca todas as orientações direitinho, que é eu já mostro para vocês no final, mais ou menos como é que é essa funcionalidade. Disponibilizei aqui para vocês, vou disponibilizar aquele lá também para vocês, tá? É uma forma de vocês ganharem dinheiro de forma imediata, tá bom? Desde que vocês saibam vender, e se não souberem vender, podem estar com ouro na mão. E isso é o ouro, mas pode estar... Qual valor mínimo a gente pode cobrar por um cenário desse? Uma implementação desse, no caso, né? Já explico para vocês também quanto que a gente está cobrando aqui, como que a gente está trabalhando, tá bom?
Fechou? Então vamos lá. Eu vou adiantar. Em torno de 40 mil, tá bom? A gente nunca cobrou, a gente nunca vendeu ainda, porque tem mais ou menos 15 dias, mais ou menos isso que eles estavam trabalhando na construção. E também de valores e tal. Eu vou explicar para vocês de onde a gente chegou nesse valor e qual a estratégia melhor para vender, qual a melhor estratégia para ser vendido isso, para não ficar pesado para o cliente final, tá? Vou ensinar para vocês a lógica, vou ensinar para vocês como que a gente chegou nesse valor, tá bom? Fiquem tranquilos. Aqui a gente, essa aula foi uma aula que eu fiz com o meu time, eu também fiz uma aula de dúvidas à noite aqui na formação, e eu construí esse exemplo, e aí, a partir disso eles fizeram o que eu vou mostrar para vocês aqui, a partir disso, desses exemplos aqui, explicando o que é Function, Action, os pilares, os 3 pilares, e como vocês podem fazer qualquer uma, até sem usar Make, até sem usar qualquer outro tipo de coisa, sem precisar de código. Também pretendo que vocês saiam daqui sabendo fazer, tá? Então, o que que esse cenário faz? Aqui é um agente, ele recebe mensagem do WhatsApp, tá bom? Ele entra, pesquisa se search records, pesquisa se esse número, ó, recebe mensagem do WhatsApp, pesquisa se esse número já conversou com a gente. Como não conversou, ele vai para cima. E aí, o agente retorna a resposta para ele lá no WhatsApp e salva o número. Para mais precisamente thread, mas não vamos complicar as coisas agora não. Aí o cara fala, ah, que legal. Aí ele entra de novo, como esse número já existe, já entrou em contato, agora ele vai para baixo, tá? Vai pegar o número dele e vai responder ele na mesma hora. Como esse contato já tem número, ele vai ficar aqui embaixo agora. A rota vai ser aqui embaixo, tá bom? Uma hora em cima, qual é o primeiro contato? Já não é mais o primeiro contato para baixo. E perceba que ele roda esse cenário. Ele chama esse cenário aqui, tá bom? Pessoal, esse aqui é a versão 1.0, já útil, já funciona perfeitamente bem. E aqui eu vou mostrar para vocês como está funcionando os responses. Mas ele manda para lá, flui o cenário. Então vamos rodar um exemplo aqui. Vamos supor que chegou uma mensagem no WhatsApp. Vou pagar aqui, ó. Quero fazer um agendamento. Já abri minha agenda. Google Calendário. Quem tá curtindo a aula, rapaziada? Nossa, tá demais. Tá top a aula, hein? Só para quem Nossa. colocou 42 aí selecionados. É verdade. E o Alan quer comentário Muito depois, bom. tá? O feedback dessa aula. Eita! Vamos lá. Ô, Lisboa, são 2 cenários nessa operação aí que você está fazendo é isso? Exatamente. São 2 cenários nessa operação para executar isso. Vou É. dar um run aqui. Por que fazer em 2 e não tudo junto? Só passar para entender mesmo. Ah, porque esse assistente aqui, ele tem à disposição o cenário inteiro para ele, né? Ah, entendi. Fica mais organizado, né? Não faria sentido construir só em um, porque, tipo assim, se construir só em um, tem que passar por tudo, aí você tem que criar um monte de condicional e tal, não sei o que, para retornar. Quando você cria uma IA que controla o cenário inteiro, ela vai determinar por que rota vai, ela vai interpretar qual é a resposta, ela vai dizer se foi agendado ou não, porque tem os responses, as presenças dos responses, tá? Então, você tem uma IA integrada no seu WhatsApp. Você pode construir essa IA usando outra coisa. Aqui a gente está usando o Make como exemplo, mas você pode construir no Typebot, no ManyChat, desde que ela tenha a presença da nossa action, tá? Você pode construir ela onde você quiser. Aqui eu estou construindo ela no Make, tá? Eu vou ensinar vocês também não serem dependentes do Make. Quero fazer o agendamento no dia. Aí aqui, a IA, ela faz o papel de coletar todas as informações ali na conversa. Qual o dia que você quer? Qual horário? Qual o seu e-mail? Tal. Aqui a gente vai fazer direto. Quero fazer o agendamento no dia 11/7/2024, às 22 horas, no nome de Antônio João Moisés. Às 10 horas, no nome de Moisés. Meu e-mail é Moisés @exemplo. É legal porque ela também manda mensagem no e-mail confirmando. Moisés @exemplo.com. Desenho mais alguma coisa? Tal. Lá tá escutando, eu vou dar um run, percebe que não tem nenhum agendamento feito. Vou dar um run com essa mensagem. Aqui ele tá pedindo a thread. Deixa eu mudar de local. Não sei. Em cima não tem essa necessidade. Então ver. Ok. Vou dar um run. O que é que tem que acontecer? Vamos lá, por favor, não me trola, cenário, não me trola. O que é que tem que acontecer? O agendamento tem que ser efetuado com sucesso. E foi. Moisés, de 10 às 11. Já gerou a resposta aqui. Result, seu agendamento foi realizado com sucesso.
O cenário rodou inteiro aqui e executou. Ó, ele recebeu, Moisés, e-mail, nova reunião, 10 horas. Ele recebeu a informação, fez o agendamento, tá? Passou para cá e o response é agendamento realizado, o ID, start, end, o link do evento. Por quê? Ele cria uma reunião no Meet, tá? Link do Meet e manda um e-mail. Isso aqui, ó, pessoal, é o que é respondido para IA, como eu acabei de explicar para vocês, é o Webhook Response. Ele entrega para IA lá essa resposta aqui, e o status code 200. E a IA recebe todas essas informações, ou seja, o agendamento foi realizado com sucesso. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso aqui, o que a gente fez aqui? Tem uma aqui. Diga. Quando você mandou a solicitação de agendamento lá, se a pessoa, por exemplo, só manda, quero agendar tal dia, e não manda os demais dados, aí ela faz o questionamento de horário, Isso, ela vai coletando tipo, a ali. mensagem chegou lá, só quero fazer um agendamento. Ela faz a busca na agenda que tem disponível e manda, ou só pergunta qual dia que ela quer? Exatamente, é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora, vou apresentar para vocês aqui agora, que a rapaziada do meu time fez. E para me disponibilizar isso aqui para vocês, tá? Uma turma, olha a responsabilidade que tá sobre uma rapaziada aí. Eu tirei print ontem da galera que colou na monitoria, foi na monitoria, e aí isso aqui vocês não conseguem comprar, vocês têm que merecer. E para merecer, eu entendo que para merecer, essa turma que foi ontem tem que ir amanhã, todos têm que estar presentes, e tem que ir na segunda-feira. Se todos que foram ontem tiver presente amanhã na monitoria de amanhã e tiver presente na monitoria de segunda-feira, a formação toda ganha de presente, o que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Olha a responsabilidade sobre essa rapaziada. E compareça à monitoria, rapaziada. A gente discute sobre isso aqui. Abrindo aqui agora o meu NHN, tá? Opa! Bugou legal aqui, vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Abrindo aqui agora o meu NHN. Não se assustem, pessoal, isso aqui é como se fosse um make, tá? A pessoa pode mandar tanto áudio, ele vai pela rota de baixo e vira texto, como ele pode mandar texto e vem por aqui, tá? A pessoa entrou, ela é armazenada no banco de dados, tá bom? Veio para cá, chegou aqui, nós vamos abordar sobre Thread Run Message já já. Se ela falar, oi, tudo bem? Ela entra e aí ela passa reto. E aí ela responde, olá, como posso ajudar você hoje? É que ela também faz mensagens picadas, tá? Responde, olá, como posso ajudar você hoje? Mas vamos supor que a pessoa pega e fala assim, eu quero agendar um horário amanhã com Lisboa. Ela vai entrar. E aí agora, o que vai acontecer? Já já eu vou explicar para vocês por que acontece isso. Vai dar um require action, tá? Olha os fundamentos aparecendo. Vai dar um require action, ela vai vir aqui para cima. E como ela quer agendar um horário comigo amanhã, ela vai vir para cá, ó. Consulta horários. E aí ela retorna essa resposta para a pessoa. Os horários que tem disponível amanhã. Ó, pra gente funciona amanhã às 8 horas. Aí a pessoa, tá, eu quero agendar. Entra de novo. E aí ela vai lá para cima novamente e efetua o agendamento e salva no Google Sheets esse agendamento com status de agendado. Depois retorna para a pessoa, seu horário foi agendado. Só que ele pega e fala, não, eu quero cancelar. Ela entra de novo, sobe lá para cima de novo, é cancelado, e aí a responde, seu horário foi cancelado. Pessoal, isso aqui é tão incrível, por quê? Primeiro, ela consulta em várias agendas, não só uma. Para esse caso, o meu time construiu para 3 barbeiros, então ela tem à disposição. E é fictício, mas eu dei vários detalhes. São 3 barbeiros, o Alan, o Nicolas e o Moisés. Tá? E foi em homenagem ao nosso querido Alan Nicolas, o líder dos lendários. Eu dei esses 3 nomes, Alan, Nicolas e Moisés. Ela consulta essas 3 agendas, ela opera nessas 3 agendas, ela faz a gestão dessas 3 agendas. Tá? Ela faz a gestão das 3 agendas. E quando o barbeiro está registrado, aqui no Webhook, o número dele está registrado. Quando for o barbeiro a mandar a mensagem perguntando quem eu tenho que atender hoje, pode ser até por áudio, tá? Ela responde, porque ela tem acesso ao Google Sheets, ela responde todos os horários que ele tem que atender. Ou se ele perguntar qual é a pessoa que eu tenho que atender daqui a 1 hora, ela responde, tá? Ela consegue, de forma maleável, cadastrar 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, porque existem vários tipos de trabalho, barba e cabelo, enfim. E ela consegue responder também o cálculo financeiro. Se o barbeiro perguntar, quanto que eu faturei essa semana? Quanto que eu faturei hoje? Quanto que eu faturei nesse mês? Ela responde para ele, lembrando, somente o barbeiro, porque o número dele está como uma condição. Ela responde todos os cálculos financeiros por o barbeiro. Pessoal, fez sentido para vocês essa solução aqui? Pra caralho. Não, e além de fazer sentido, eu analisando aqui, ela serve até posso modelar ela para autoescola, né? Autoescola, barbearia, pode fazer para 30 agendas.
para barbearia, para clínica médica, para várias empresas que precisam de agendamento, uma gestão de agenda, uma AI que seja completa. Até pra closer, né? Pensando, tipo, num sistema comercial. Para closer é fundamental ter agendamento, mas a gente tem uma outra que aqui foi eu que desenvolvi, que é um SDR Closer, né? SDR Closer, e aí efetua o agendamento no final. Então ela é capaz de fazer isso. Essa AI só vai estar disponível se o merecimento for completo, tá? Então tem que, todo mundo que eu tirei print, que compareceu ontem, e eu falei para eles que eles iriam participar de um desafio, eles têm que estar presentes na monitoria amanhã e têm que estar presentes na monitoria segunda. A não ser que, por exemplo, aconteça algo grave, algo familiar, e aí Que a horas que é gente... amanhã? 6 horas. Ou 2 horas. Ah, beleza. 2 horas. E tem que estar todos, Beleza. não pode faltar um. Não pode faltar um. E Eu aí, não sei se chegou a tempo, hein? Hã? Eu não sei se chegou a tempo. Eu tenho que ir no hospital 12:30, cara. Mas você estava na monitoria ontem? Puta, nem lembro. Acho que sim, hein? Ah, você vai, Ontem ele tava, se eu não me engano, tava até tomando Coca-Cola. você vai É pro isso aí. hospital? É, porque eu sofri um acidente a semana passada Ah, então você tá liberado. É isso. Você tá Tudo liberado. justificado, É né? nóis. É. Se tiver uma Vai ter que mostrar o atestado depois. Hã? Opa, se você quiser, eu mostro o atestado aqui agora ao vivo, cara. Pra quem não sabe, o Murilão ele faz parte do meu time. O Murilo faz parte do meu time, tá? Ele foi participante desse projeto aqui também, tá bom? Por isso que não se entrega de mão beijada. Conhecimento eu estou dando para vocês, posso explicar para vocês como chegar nesse resultado tranquilamente. É bom, Vou guiar vocês a chegar nesse resultado também. Eu vou ensinar vocês na formação de chegar nesse resultado. Tô no grupo, vou ensinar vocês a chegarem nesse resultado para construir qualquer uma do tipo. Mas essa daqui eu não vou entregar de mão beijada porque foi feita pela rapaziada. Então, se vocês quiserem, vão ter que merecer, tá? Aí já falaram, eu pago e tal. Não, infelizmente, não pode ser comprada, tem que ser conquistada. Aí agora, alguma dúvida aqui? Porque eu vou virar a chavinha. Eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Bora lá. Pro Posso virar a quinto chavinha? passo, quinto ou sexto passo. Posso virar a chavinha, rapaziada? Bora. Bora. Bora lá. Vamos nessa? 2 horas e meia. Esse fluxo de trabalho. Ó o Vitão aí, ó. Outro membro do meu time. Ah, e ele vai saber. Eu vou pedir ele para participar aqui. Porque eu sou assim. Eu gosto de interagir com vocês e a oportunidade tem que ser dada. Eu vou pedir ele para ligar o microfone e conversar com vocês. Eu vou explicar para vocês como que a gente cobra 40 mil nessa solução, por que que a gente cobra, tá? E o Vitor vai saber explicar muito melhor para vocês porque ele faz parte do financeiro do time, tá bom? Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês o que que aconteceu aqui. Vamos voltar para o nosso desenho, para a nossa lousa. Enquanto eu digito aqui, alguém tem alguma dúvida? A minha dúvida, na verdade, é o seguinte: depois, como que faz a mágica aparecer no WhatsApp? Usa o Evolution, usa a API. Ah, tá. Eu vou mostrar mais ou menos. Usa o Evolution, usa a API. Alguma coisa do tipo. Mas no caso, eu tipo, conecto o meu WhatsApp na Evolution, por exemplo, e daí, por base da API, eu conecto dentro do Make para fazer essa conexão? Exatamente. 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 E aí, nesse caso, para integrar isso aí no celular, no caso do cliente, aí tem que ter essa integração também no celular do cliente, né? Tem que pegar o celular do cliente e escanear o QR Code. Basicamente isso. Tá? E aí é necessário um celular reserva, né? Não seria interessante Não ser precisa no... estar no celular dele, não. A gente pode conectar no APK e tal, ali para rodar, tá? Não precisa ser no celular dele. Ou então você pode até colocar no emulador, né? Porque Emulador. eu fiquei dependendo da quantidade de mensagem que você for enviar, se for muita, a galera tá meio que bloqueando. Aí você coloca no emulador, que eles chamam de esquentar o chip. É como se fosse você fingir que é um celular real, sabe? Não só um celular pra mandar mensagem. Perfeito, WhatsApp, né? clínico. Depois eu vou procurar entender melhor sobre isso. Demorou. Valeu. Perfeito e clínico. Vamos lá. Obsidian aberto. A gente tem 3 pilares de uma AI. Thread, Run e Message. Eu vou ver aqui um desenho para explicar.
que é uma thread? Uma thread é a conversa inteira. Se formos simular um encontro, uma mulher e um homem, eles têm uma thread. É única deles, é pertencente deles. Essa mulher tem outras threads com outras pessoas. Esse homem tem threads com outras pessoas. Mas eles dois têm uma thread. Então, quando eu mando uma mensagem para um assistente, perceba aqui, ó, thread. No momento que eu mando uma mensagem, run, há uma criação de uma thread, tá? Thread é a conversa toda. No GPT, thread é isso aqui, ó. Essa conversa. Aqui é outra thread, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. Cada conversa é uma thread. Cada conversa de um lead com uma IA é uma thread, que está armazenado todas as mensagens. A IA vai sempre lembrar daquele lead. Ontem fez um comentário interessante, uma pessoa teve essa sacada. Se eu disponibilizar uma thread para uma outra IA, ela vai ter acesso a toda a conversa? Vai. Vários assistentes... Eu perguntei isso ontem. Não sei se você citou, mas foi eu. Isso, perfeito. Vários assistentes podem atuar na mesma thread, tá? Isso é incrível. Você pode construir uma IA num site, ela atender o cliente. Quando o cliente for pro WhatsApp, é a mesma thread. Aí ela não vai fazer mais. Oi, qual é o seu nome, tal, tal, tal. Ela já sabe. Quando o cliente chegar no WhatsApp, ela, bem-vindo, fulano de tal. Já recebe o cliente com a mesma thread. Isso é incrível, tá? Para atendimento, isso é incrível. Isso é uma thread. O que é uma run? A run é a execução de momento. E aqui nós vamos entrar a fundo. Mas run, vamos falar uma pseudo-thread? Um momentinho ali, ó. É uma pergunta e uma resposta. Um input e um output. É o início e o fim. Você gosta de vinho? Claro. Então eu finalizei uma run. Eu executei uma run. Se eu for postando várias mensagens sem dar run, não vai ter resposta. Deu run, executou, vem a resposta. Então uma run, ela finaliza com a resposta. Ela inicia com a pergunta e finaliza com a resposta. Isso é uma run, no nosso caso. E o terceiro elemento é as mensagens. Existem dois tipos de mensagem. A do lead e a da inteligência artificial. Apenas esses dois tipos de mensagens existem em uma thread e existe composta dentro de uma run. As runs estão dentro da thread, tá? E as mensagens estão dentro da run. Perfeito até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Para mim, até aí tá tranquilo. Perfeito, obrigado, Lili. Continuando, então. Como os meninos chegou naquele resultado? Como eu posso fazer qualquer function para minhas empresas? Aguardem cenas do próximo capítulo. Rapaziada, vocês me dão licença de novo para ir no banheiro? Vai lá. Vai lá. Tô indo, já volto. Tá. Foi estranho esse silêncio aí. Deve ter caído. Opa! Vamos lá? Um minutinho para vocês retornarem também. Lisboa, Oi. enquanto o pessoal volta, só responde uma dúvida rapidinho. Vai ficar gravado, cara? Que eu tive que levar tive que ir pra escolinha da minha filha para buscar ela e perdi um monte de coisa. Claro que vai. O workshop vai ficar gravado, vai estar disponível para vocês, tá bom? Maravilha. Obrigado, viu? Nada. Bom também para rever, né? Entender mais um pouco. Uhum. É importante. Ô, Lisboa, você pode tirar uma dúvida? Claro. Não sei se você vai falar disso ainda, mas, assim, se for para começar a estudar, por qual que você recomenda começar? Pelo N8N ou pelo Make? Eu recomendo pelo Make. Pelo Make, né? Que é mais simples, né? A princípio. É porque é mais intuitivo, né? Ah, certo. É mais intuitivo. Ele é mais visual. Tem o curso de Make aí dentro da formação. Acredito que vai ter em breve N8N também. Mas pode tirar todas as dúvidas lá com a gente. Certo. Ele é mais visual, tá? Muito mais tranquilo para vocês trabalhar. Estude o Make dentro da formação. Beleza. E só mais a última, só para que você estava explicando, eu não queria atrapalhar lá na hora. Aqueles dois projetos que você mostrou, da agenda e do agente, o porquê você fez separado, você explicou, mas eu não consegui entender.
E aí, eu não sei se é por questão de custo que você separou, era só assim, só por cima, só pra você falar por que que fez um e por que que fez o outro, só pra... É que eu não consegui entender. Tá. É que a gente construiu uma inteligência artificial. Certo. Ponto. E essa inteligência artificial faz agendamento. Ela atende ali os clientes e ela faz agendamento. Certo. Ela não roda toda hora o cenário do agendamento. Ela roda quando ela achar necessário. A IA atende ali. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Papá, papá. Certo. Quando ela achar necessário que precisa fazer uma consulta de um horário, quando ela achar necessário que precisa agendar um horário, ela agenda. Ela roda o outro cenário. Então, ela tem um cenário Ah, tá. à tua disposição. E ela roda com inteligência. Ela não executa o cenário por executar, ela vai rodar com inteligência, entendeu? Entendi. Tá. É que nem quando você está programando, você não cria todos os programas em um programa só, né? Quando você começa a diferenciar os programas. Ah, esse aqui é de login, esse aqui é de vendas, esse aqui é o de estoque. Aí você não cria tudo em um só, né? Você começa a separar. É tipo, basicamente esse conceito também. Exatamente. Essa é uma Ah, organização. beleza. Organização, fechou. Valeu. Vamos lá, rapaziada? Pode prosseguir? Manda bala. Bora lá. Bora lá? Let's go. Let's go. Então, voltando aqui, como que a gente pode construir também, em vez de ser um node, esse nodezinho aqui, ó, como que a gente pode construir, como os meninos fez aqui no NHN, com os HTTP request? Como que a gente pode construir isso aqui, ó, essa rota aqui, ó, para ir lá para cima, para entender que precisa executar uma função? Pessoal, para a gente fazer isso, a gente precisa entender os três conceitos, Thread, Run e Message, como foi explicado. E esse node aqui, ó, ele roda os três conceitos nele, a Thread, a Run e a Message. Vê que ele retorna as mensagens como resposta. Se a gente abrir aqui um pouquinho, ó, deixa eu ver aqui, ó. Eu queria ver que isso aqui aparecia as Thread, aparece em algum lugar, não aparece? Aqui é o Assistant, tá, deixa eu ver se aqui, aqui, ó, perfeito. A Thread, a Run, vocês conseguem ver que a gente tem uma Run? Vocês conseguem ver que a gente tem Thread? Sim. Ele roda todos esses conceitos, esses pilares no mesmo node. Mas você pode construir isso separadamente, em cada etapa. Compreendem? Construindo isso separadamente em cada etapa, a Run, ela... Eu vou colocar ela aqui por último. Olha, era só mudar o nome. É bem lógico isso, mas enfim, eu vacilei. Primeiro a gente cria a thread, depois a gente coloca a mensagem na IA. Ou seja, a gente está fazendo post e isso vai ficar mais claro, tá, pessoal? Vocês me derem a oportunidade de explicar isso nas monitorias e nas aulas, vocês vão entender isso de forma mais clara, tá? Vamos trabalhar de forma detalhada, tá bom? Feito isso, a última etapa é criar uma run. Quando uma run é criada, tá? A gente vai buscar a resposta, a mensagem. A gente busca a mensagem. Tá? Ok? E aí a gente busca, depois que a gente criou a run, a gente busca a mensagem e retorna para o cliente final. Retorna para o lead. Tá? Essas são as etapas praticamente. Cria a thread, coloca a mensagem, cria a run, ou seja, executa, busca a resposta da IA e entrega para o lead. Fechou? Mas quando... Agora, supondo que essa conversa já existe, ela já acontece, tá? Então o lead já existe uma thread. Então agora a gente vai criar nova mensagem do lead, pessoal. Espero que está sendo claro. O lead já, ó, mandou um oi, criou a thread, colocou o oi dele aqui, executou e a IA responde: olá, tudo bem? A gente retorna pro lead. Agora já existe thread, tá? Então ele fala: tudo bem? Aí a gente cria essa mensagem, executa novamente, busca a mensagem da IA que é: tô sim, você, e responde pro lead. Próximo passo: eu quero agendar um horário amanhã com o Alan. A gente coloca a mensagem, a gente vai executar, só que agora, em vez de buscar, a nossa run, ela é completa. Vocês concordam comigo quando a gente tem uma resposta? Oi, olá? Vocês concordam comigo? Sim. Certo? A run ela é finalizada quando tem um olá. Ela dá um status code de complete. Ela dá um status code de completa quando ela recebe a resposta. Nesse caso, eu falei, ó, quero agendar um horário, a run, ela não vai estar completa. Ela vai dar um status de require action. E aí, nesse momento, como ela dá o status de require action, eu tô nada mais nada menos que colocando aqui um funil. Tô filtrando aqui, ó. Só passa para cá se está completa, para a gente buscar a resposta. Como não está completa, como ela está querendo fazer um agendamento e a IA entende isso, ela cria um estágio de require action, aí ela vai para cima. Ou ela vai para o nada, ela dá require action. Tá? Ela gera o status de require action. E aí a run não fica completa, ela fica vaga, não tem resposta, ela fica lá rodando 10 minutos e não retorna a resposta para o cliente.
porque falou, eu quero agendar um horário amanhã com o Alan. Aí ela vem aqui pra cima. E aí ela fica. Pô, eu entendo que eu preciso. Isso se você colocar uma action nela, tá? E é esse camarada. Ela sabe que tem a action, e aí ela vem aqui pra cima. Cara, e agora? O que que eu faço? A gente precisa retornar, ver os horários que tem disponível com o Alan amanhã para retornar a resposta para IA, para run aqui, para finalizar. Que é o que os meninos fez aqui, ó. Ela dá o status code, require action. Aqui é a run, cria a run, e aqui ela verifica o status da run. Ela verifica se está complete, quit, em progresso, ou se está require action. Em progresso é porque houve alguma queda, alguma coisa, quit, porque tá rodando ainda, e vem para cá e tenta de novo. Quando dá require action, ela vai pro nada e não acontece nada, ela vai lá para cima, tá? E aí você, nesse momento, você cria uma rota para o teu fluxo para executar a sua action, a sua function. Você executa a sua function, seja um cenário inteiro do make, seja ali no NHN. Você pode fazer isso aqui dentro do make, criar essas rotas dentro do make. Você pode criar dentro do NHN, como os meninos criou aqui. Isso vai de você. E aí você precisa retornar essa informação depois que executar. Detalhe, ele vem para cá, pessoal. Ele não vem, quero agendar o horário amanhã com o Alan. Ele vem para cá com esse códigozinho assim, ó, mais ou menos. Então você tem que tratar. Confuso isso, né? Mas vai ficar mais claro em breve, garanto para vocês. Ele vem com o código Alan, ele vem com o código do horário, tá? Nesse caso aqui vem com o código, aqui é a nossa data, ele vem com o código date, tá? Início do horário do evento. Ele vem com isso para algum lugar e a gente precisa extrair, que é o que os meninos fez aqui, ó. Dá o require action, ele isola o array, tá? Ele extrai, porque vem um monte de código. Aí aqui ele vem e separa somente isso, tá? Feito isso, executa lá e agenda o horário. Tá, como é que a gente faz para voltar agora? Para a IA responder, ó, o horário foi agendado. Aqui nessa run. Alguém tem algum palpite? Alguém tem algum... Repete a pergunta. A pessoa fala, quero agendar um horário amanhã com o Alan. Pan, postou a mensagem, executa a run, verificou que precisa executar uma ação, ela não vai dar uma resposta, ela dá um status de require action. Aí ela sobe. Bom, executa o cenário, pesquisa quais são os horários disponíveis com o Alan, pesquisou. Pesquisou, como é que a gente faz para voltar para cá? Para vir para cá? Uma function? Aqui é a function. Se tiver um horário disponível? Ela vai pesquisar quais horários são disponíveis. Pesquisou, ela encontrou, amanhã 8 horas está disponível. Mas como é que faz para retornar para cá? Através de JSON, cara? O JSON foi enviado. Rodou, executou toda a function, agora a gente precisa retornar o JSON para cá, para run, para dar continuação. Mas como que a gente faz? Result action? É o resultado da action, mas como é que a gente vai colocar o resultado da action aqui? Aí tá a pergunta. Vai ser request? É um request, exatamente. Se vocês vierem aqui, ó, API reference. O response lá. Não é um response aqui no caso, né? Não tem o response aqui. Tá difícil, então. Porque a gente não tá falando de um node da IA, de um módulo de IA aqui. A gente não tá falando disso aqui, de um cenário do Make. A gente tá falando dos fundamentos. Estamos destrinchando a IA. A gente tá falando da run da IA. Que é um pilar fundamental. Como a IA funciona, como o Make está funcionando, como o NicoChat funciona, como o ChatBot funciona, como é que eles fazem para retornar para run. Aí, a gente tem aqui, ó, em API referência. Se vocês virem aqui em run, quando a gente cria uma run, e a gente cria ela com uma função, olha, tá vendo? Tá traçada a action. Aquela mesma actionzinha lá que eu mandei para vocês, ela fica traçada aqui dentro, tá? Tá bom? Cara, eu não quero que isso seja confuso, tá, pessoal? Mas ela manda aquele corpozinho junto. Agora, mandado para a gente retornar para a run, aqui, ó, tá? A gente verificar se a run ela tá completa, se ela tem algum status code como require action. Para a gente retornar para a run, tá? A função, os dados, por exemplo, aqui no nosso caso deu, ó, a gente tem um horário disponível amanhã às 8. Para a gente retornar para a run, para a gente retornar para a IA, por isso que eu falei para vocês que a gente ia destrinchar a IA e a run, a gente usa isso aqui, ó, submit to output run. A gente vai submeter, aí aqui você substitui aqui, ó, a gente tem horário disponível às 8, tá? Coloca o call ID da função específica. Vamos trabalhar melhor isso aqui depois, rapaziada. O que vocês acham? Mas vamos trabalhar isso aqui. Poderia sim. O que seria o call ID aí? É gerado quando a run, quando você dá um HTTP request, nesse caso aqui, ó. Vamos ver aqui quando você dá um HTTP request criando uma run. Quando você cria uma run. Quando você cria uma run, tá? Você está criando uma run, está traçando assistente ID, tal. Quando você cria uma run, tá dando create run, tá?
E essa run, ela retorna um status code de require action, tá? Quando ela retorna um status code de require action, aqui, ó, tô vindo listar ela. Quando ela retorna que ela precisa dar um require action, ela gera o call ID, tá? Ela informa também o call ID. Então, por exemplo, aqui a gente só tem run thread, mas se vocês fizerem aqui no make e com HTTP ou com HTTP ou com o node de messaging e call, se vocês fizerem aqui no make, vai aparecer também para vocês um campozinho desse aqui com o nome call ID, tá bom? Então, gera esse call ID que vocês vão colocar aqui. Gera a resposta que é os dados, ou seja, temos um horário disponível às 8, vocês vão colocar aqui, tá bom? E essa é a URL de resposta, como vocês podem ver aqui nesse HTTP request, tá? Ô, Lisboa, Hum, eu só não entendi uma coisa, cara. Porque ali lá no... Aí, quando você abriu ali o prompt, lá mostrava a run ID. Então, a run ID é uma coisa e o call ID é outra coisa, certo? call ID é aquela execução de action daquele momento, tá? Aquele número. Ah, tá. É o ID da action naquele momento. E o run E ID como a é nossa, o... Tá, entendi agora. isso. E como a nossa run ela ainda não foi finalizada, a gente pode submeter a run ID dele, que é específico, e a thread ID, tá? Eu não gosto de falar as coisas, eu gosto de fazer. Eu prometo que a gente vai trabalhar construindo isso, mas a gente vai precisar de mais tempo, tá? Então, Não, eu aqui juro a pra você, gente... começou a ficar bem confuso na minha cabeça, tá? Eu Oi? entendo bem, eu entendi mais ou menos qual que é a ideia, mas eu não entendi muito bem o contexto geral das coisas, sabe? Sei lá, não sei explicar o que eu não entendi. Mas é porque é bastante informação, cara. Sei Vamos lá, marcar de construir isso no Make? Vamos marcar? Construir isso no Make? acho melhor, hein? Vamos, totalmente do zero? Sim. Vamos lá. Totalmente do zero. Vamos marcar de construir isso no Make. Eita, que vai ser insano isso, viu? Tem alguma aula, tem algum curso na formação que ensina todos esses conceitos já, ou Lisboa? Ou É o não, meu. é o que você... É o meu que tá É o que sendo você... gravado. Que É o meu. beleza. Entendeu? É o meu que tá sendo Entendi. gravado. Para a próxima aula que a gente for fazer, assistam essa aula antes da aula, tá? Que a gente vai trabalhar esses conceitos, tá bom? Feito Essa isso, aula a vai ser gente... gravada? Hã? Essa aula é gravada? É gravada. Onde que vai ficar disponível? Lá na Nos comunidade lá? workshop, lá na formação. Ah, que legal, beleza. Muito. Então a gente tem esse output tool, que é submeter a tool, submit tool. A gente tem esse submit tool, tá? Que vai retornar para a run, que está em status de require action. Porque quando a gente cria uma run, a gente tem um status code como resposta. Nesse caso aqui, o nosso status está quid, mas ele retorna, ó, require action. Eu vou trabalhar melhor com vocês também, pessoal. Tá prontinho lá nas aulas. E toda essa parte de URL, tá? Vai ficar bem claro para vocês, tá bom? Pra gente entender o que é um cabeçalho, um URL. Toda essa parte de API, tá? Fique tranquilo. Feito isso, vamos submeter a nossa run. Então, a gente dá a nossa função, o nosso dado. Ó, tem horário sim, às 8. Então, submit to. A gente submete essa to. Temos sim. Feito isso, o camarada entrou, falou que quer agendar o horário amanhã com o Alan. Criou a thread, a gente postou essa mensagem. Essa mensagem vai ser executada na run. Aí ela tá indo pra cá, pum, ela não vai porque ela entende que precisa executar uma action. Então ela dá o status de require action, ela sobe, manda os dados estruturados, roda no cenário e fala, ó, a gente tem um horário às 8 horas da manhã com o Alan. Então, como temos sim às 8, a gente submite isso de volta para a run. Vocês concordam comigo que agora não precisa mais de uma ação? Ela precisava de uma ação, foi executada e retornou. Ela precisa novamente de uma ação? Não, né? Agora ela já tem resposta. Ela já tem resposta. A gente agora só busca a resposta e entrega para o cliente. Olha, a gente tem sim disponível às 8 horas. Aí ele fala, quero agendar amanhã às 8 horas com ela. Ele vai entrar aqui, vai postar a mensagem, a run. Quero agendar, precisa executar uma ação? Para agendar, eu acho que sim. Perfeito. Vai dar um status de quê, então? Vai dar query completo ou require action? Repete de novo, por gentileza. Vai dar completo ou vai dar require action? Require action. Então vai subir, né? Vai mandar para cá o horário de agendamento às 8 horas, que aí já entendeu. Ó. Opa, pode falar. Vai trazer os dados, como vocês entenderam aqui, ó. Como é para agendar às 8 horas, a action vai mandar o dado estruturado para ser executado no cenário. A action, require action, mandou o dado estruturado para ser executado no cenário. Foi executado no cenário, ela precisa retornar. E ela retorna pela run, ela é retornada na run. Como ela precisa retornar, a gente usa o submit tool para submeter aquele dado na run. Retornou. Agora a gente pode pegar a mensagem, ó, seu horário foi agendado. Com sucesso. Retorna para o cliente.
Esse é o círculo, e é isso que acontece aqui. Ela lista para verificar se está completa. Se está completa, ela passa. Ela lista, verifica. Se está em quid, ela desce, lista de novo. Está em quid, ela desce, lista de novo. Está em require action, sobe. Deu require action, resolveu a ação, ela volta como quid, lista de novo. Agora ela está completa, ela passa. Passou, ela entrega a resposta para o usuário final. Basicamente isso que acontece, e com isso você consegue fazer a nossa function, a nossa action, tanto no Make sem ser no code assim, mas eu expliquei. Perceba que durante o nosso workshop eu ensinei vocês a usar de forma no code, o próprio Make faz todo esse trajeto para vocês, vocês só colocam essa URL, chamam um outro cenário, executa totalmente outro cenário, retorna a resposta com os responses, como foi orientado. Ensinei vocês a criarem GPTs, coloquei o código. Para executar uma action, mandar para um cenário, ter uma resposta no response, retornar para o GPT, tá? Assistam o curso de Make, que aí vocês, em vez de fazer agendamento, vocês podem fazer consulta em banco de dados, vocês podem fazer diversas coisas, aí vai da criatividade de vocês agora para fazer as functions e as actions que vocês precisam, tá bom? E expliquei para vocês também, tanto para VS Code, como para NHN, como a gente pode trabalhar e como a gente pode desmembrar essas actions e essas functions. Pessoal, já viramos bastante chaves, espero ter virado muita chave na cabeça de vocês. Até mais, boa noite, bom descanso a todos. Tchau, tchau, Vamos lá valeu. para a comunidade, para a live da Sim, comunidade. já tô largada aqui já. Valeu, tchau, tchau. Valeu, obrigado, Lisboa. Grande abraço. Obrigado a você.